Feliz 2026, meu povo! Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse aqui, na prática, vai ser o terceiro vídeo que vamos postar em 2026. Mas, pelo cronograma original, ele deveria ter sido o primeiro. Culpa do editor, não minha. Mentiroso. Eu sou o perfeito. Dai-me paciência, meu senhor. Brincadeira, ou não. Hoje, eu quero falar sobre uma pessoa específica. Não para fazer biografia, não para contar a vida inteira, mas para comentar uma situação muito específica envolvendo a trajetória recente desta pessoa. E isso tem muito a ver com a direita em 2026. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, Ave Império e Ave Maria. Vambora! A pessoa que a gente vai falar hoje é Álvaro Borba. Sim, Álvaro Borba. Ele nasceu no Paraná em 1983. Hoje está quase com 40 e poucos anos. Álvaro não é um amador de internet. Ele é formado em jornalista. Formado em jornalista pela Universidade Federal do Paraná, uma universidade respeitada. Trabalhou em revistas, emissoras de TV e chegou a ocupar cargos importantes. Foi editor-chefe da TV Bandeirantes e também chefe de reportagem e âncora da CBN Curitiba. Além disso, teve passagens por comunicações públicas, inclusive na prefeitura, na cidade mais fria do mundo. Mas a grande obra da vida dele não é da televisão, vem da internet. Em 2017, ele cria, junto com a esposa, o canal Meteoro Brasil. No começo, ele optou por algo curioso, ficando anônimo, sem se expor pessoalmente. Essa fase de anonimato vai até 19, quando o canal já estava consolidado o suficiente para sustentar a exposição pública. A partir daí, o crescimento do canal foi muito expressivo, especialmente a partir de 2020. O Meteoro entra numa fase de explosão, mais inscritos, mais views, mais influência. Em 2020, o canal assume claramente o papel de ser um dos principais polos de crítica ao bolsonarismo. Bolsonaro vira um dos alvos centrais do discurso do canal. Era ali que o engajamento vinha forte, e isso é importante deixar claro. Em 2024, o Álvaro estava em um momento de crescimento interessante, o canal estava rodando bem, a audiência estava firme, a influência estava ali. Não era queda, não era esquecimento, não era decadência. Quando o dia chegou, aí a tela preta, né? Esse dia representa uma mudança na trajetória de Álvaro Borba, pelo menos na minha opinião, porque foi nesse dia que ele participou de um debate no Inteligência Limitada, um que estava e continua em forte ascensão. O debate que estava extremamente hypado, colocando de um lado Álvaro Borba, representando o Meteoro Brasil, do outro lado, meus caros, Arthur Duval, representante do Movimento Brasil Livre. Arthur Duval era um ex-deputado estadual com mandato cassado em 22. Em 2024, ele não vivia sua melhor fase política. Após perda do mandato, passou por um período de desgaste, rejeição de parte da direita e isolamento institucional. Ou seja, ele não era um nome em alta, não estava no auge, mas também não era inexperiente. Isso é importante deixar claro. Arthur Duval não é bolsonarista, nunca foi. Pelo contrário, sempre foi um crítico do bolsonarismo. Então esse debate não seguia o padrão de conteúdo que o canal do Álvaro vinha fazendo até então, crítica ferrenha ao bolsonarismo. Álvaro aceita o debate, dirige até o Inteligência Limitada, senta na mesa e o debate começa. Ele começou com uma frase que ficou marcada na história. Jogo pra mim tanto faz, sinceramente Então tanto eu faz. vou aproveitar a gentileza do Arthur, porque já eu tenho uma primeira pergunta, Tá. Arthur, da qual dependem todas as outras. Uma pergunta que norteia a minha conduta a partir daqui e diz se essa conversa é ou não possível. Essa pergunta demanda uma resposta direta e inequívoca. Note como eu vou fraseá-la. Você se considera um fascista? Isso já mostrava o resultado. E o que veio foi a ressaca. Sim, a ressaca. No dia seguinte, começou a aparecer a leitura de fora da bolha. A Gazeta do Povo publicou uma análise sobre o debate. O texto foi escrito por Paulo Cruz. Aqui eu vou ser honesto com vocês. Eu não me lembro se Paulo Cruz já era formalmente do MBL.
naquela época, ou não. Sei que ele dialogou com esse campo, com os mesmos ambientes políticos do Arthur, mas isso, sinceramente, nem é o mais importante. E o que mais importa é que ele definiu muito bem o tom do debate. Abre aspas. Arrogância precede a queda. Ou como ele colocou, o meteoro que esfarelou a própria realidade. Fecha aspas. Ficou claro uma coisa, o debate foi um desastre para o Álvaro Borba. Não só pela argumentação, mas pela postura, pelo clima, pelas falas, pela forma como tudo se desenvolveu. Mas isso ainda não foi o pior. Jornais, artigos, coluna, isso tudo fica dentro de uma bolha. Quem lê jornal já está mais ou menos decidido. O problema de verdade foram os memes. Sim, os memes. Me permita te narrar uma coisa que vai mostrar com o que você está brincando aqui agora. Na esteira daqueles Memes fatos, não né? perdem Eu contexto, falei com o Marcelo memes por aí. não pedem E ele explicação, tava desembargado. memes quebram a Segurando as bolha. emoções, E ali, a bolha estourou. Quem caluniou? Me permita concluir. Onde é que eu tava mesmo? Até bolsonaristas que não gostavam de nenhum dos dois passaram a zoar o Álvaro. Não era a defesa do Arthur, era debochar do momento. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. E, talvez esteira daqueles pior do fatos, que né? isso, parte do Eu falei próprio com o Marcelo público do Freixo. Álvaro não E comprou ele a tava narrativa. desembargado. Pessoal da Segurando as esquerda emoções, né? criticaram, não Álvaro. pela discordância política, mas porque Álvaro. entenderam que ali houve desmoralização. O Álvaro tentou reagir. Fez vários vídeos no Meteoro, tentando mostrar que o Arthur estava errado. Né? Então tá ali, uma presença massiva, organizada e, claro, né, bastante hostil à minha pessoa, porque afinal de contas eu tava lá debatendo com um líder deles, né? Então essa é a primeira coisa, assim, eu espero que isso aconteça aqui, isso faz parte, né? É por isso que ir lá exige coragem, né? E tá acontecendo e a gente tá lidando. Aí eu só preciso pontuar aqui pra galera do chat, né? Se você precisa apelar pra ofensa, pro remedo, pro deboche, pro xingamento ou pra mentira pra defender uma ideia ou uma pessoa, é um sinal de que essa ideia ou essa pessoa não valem tão a pena assim. Tentou recuperar o controle, mas o desastre já estava feito. A partir dali, a situação não ia melhorar, só iria piorar. Depois disso, não foi só a internet que cobrou, a vida começou a cobrar. Nos meses seguintes, o casamento dele acabou, o projeto que ele tocava junto com a esposa foi interrompido junto com o casamento. Meteoro ia pros ares. A casa, que tinha sido comprada para virar estúdio, precisou ser vendida. E quando a cabeça não está bem, quando a alma não está em paz, o corpo sente. Isso não sou eu dizendo, é ele. Disseram que eu tava numa pior. E não estavam errados. Não estavam mentindo, não. Esse não tem sido um ano muito benéfico pra mim. Se alguém por aí argumentar que o único culpado sou eu vou me sentir tentado a concordar, com toda a humildade. Acontece que alguns erros são mais caros que outros, né? Teve a minha participação no tal debate lá. Se a consequência daquilo é meme, eu tenho que saber lidar, porque eu não cheguei na internet ontem. E se mais do que meme, a consequência é bullying, vale o mesmo, pô. O homem da minha idade não pode se abalar com esse tipo de coisa, da qual eu gosto, de verdade. E aí, se não em função desses acontecimentos, no mínimo na esteira deles, eu perdi meu casamento. Eu sei, no meio disso tudo, eu tive que vender a casa que eu tinha financiado pra montar dentro dela lá os estúdios do Meteoro e da TV Cringe. A parte ruim disso é que eu não tenho mais casa, nem endereço fixo. A parte boa é que eu não tenho mais dívida, né? Muito importante comunicar que eu tomei todas as medidas necessárias pra continuidade desses projetos, né? Meteoro e TV Cringe. Então, a continuidade dessas coisas está garantida. O que não está garantida é a minha presença nesses projetos. É que essa minha nova condição tem limitado a minha participação no Meteoro. Essa é uma discussão grande, complexa, mas que não é minha prioridade agora. Minha prioridade é cuidar da minha saúde. Eu tava indo bem, tinha corrido até uma São Silvestre, tava saudável, e eu regredi. Eu regredi tudo que eu tinha pra regredir no meio dessa crise. Hábitos ruins voltaram, e com eles, antigas dores e indisposições. Eu entendo que cuidar da saúde agora é até uma questão de cidadania, né? A última coisa que o Brasil precisa nesse momento é de mais um precarizado drenando os recursos do SUS, longe de mim. Então o que eu tenho pela frente é um processo de reabilitação física, emocional, talvez até espiritual, sei lá. Eu coloquei aqui apenas alguns trechos, só para confirmar o que eu falei antes. Mas esse vídeo é maior, é mais profundo, é muito mais honesto que qualquer corte ou que eu fale aqui. Então, recomendo que vocês assistem o vídeo inteiro. Vou deixar o link na descrição. E também vou deixar o canal dele aqui embaixo. Independente de concordar ou não com ele, dá pra ver claramente uma coisa. Ele não estava numa fase boa. Aqui, ele chegou no fundo do poço. Nessa época, vários canais falavam essa situação. Alguns tiravam sarro, outros até de direita ou apoiando, porque ele foi fundo. E vou ser sincero, esse poderia ter sido o fim. Sendo bem sincero com vocês, se fosse comigo, com 40 e poucos anos, com tudo que eu construí desmoronando de uma vez, doente, exposto, virando piada,
eu acho que eu teria desistido. E é por isso que esse vídeo existe. Álvaro Borba é meu opositor político. Eu discordo dele em quase tudo. Mas isso aqui não é sobre concordar. É sobre uma coisa simples. Ele não desistiu. Ele caiu, chegou no fundo do poço e fez o básico, que hoje parece raro. Cuidou da saúde, uma coisa de cada vez. Ele continuou trabalhando, continuou postando os vídeos, mostrando pequenas vitórias do dia a dia, pensamentos soltos, processos reais, sempre usando uma coisa que ele tem de sobra: habilidade narrativa. Aqui tem um ponto especial que precisa ser destacado. O público dele que ficou, parte veio do Meteoro Brasil, parte ele reconstruiu do zero, ficaram, apoiaram e acompanharam. Isso importa, isso sustenta alguém quando tudo desmorona. Off topic, tá, meu povo? Isso é uma coisa que a direita precisava aprender: segurar os seus quando eles caem. Voltando, em pouco mais de um ano, o canal dele volta a crescer. Hoje está com centenas de milhares de inscritos e vídeos rodando bem de novo. Não é milagre, é persistência, o amor pelo que se faz. E isso fala com a direita, porque o mundo vai bater, a fase vai virar, gente vai cair. Talvez para nós da direita esse ano seja quase impossível. Perseguição, cadeia, censura, brigas internas, coisas desmoronando. E isso estaria até morte. Mesmo quando tudo parecer que vai acabar, faça igual o Álvaro. Não desista. Não existe resultado bom em desistir. Se você parar, acaba. Então, continue. E para o Álvaro, meus parabéns. Você é um guerreiro. E para a direita, excelente 2026.